Vamos para mais uma aula de matemática? Eu sou a professora Juliana e hoje a gente vai estudar um pouco sobre probabilidade. Então, os objetivos da nossa aula de hoje: retomar a ideia de probabilidade e discutir sobre as chances de ocorrência de um evento. Retomar porque vocês já viram isso um pouquinho na aula anterior. Também vamos resolver problemas envolvendo o cálculo da probabilidade de ocorrência de um evento e indicar a probabilidade de um evento nas formas fracionária, decimal e percentual. Então, para isso, você vai precisar do seu caderno de matemática ou uma folha para anotação, caneta, lápis e borracha. Então, anote aí no seu caderno a data de hoje, probabilidade. Vou dar um tempinho para vocês. Anotadinho aí no seu caderno? Então vamos relembrar um pouquinho do que a gente viu na aula anterior. Uma das propostas que a gente fez é quando a gente tinha as cartinhas enumeradas de 1 a 5 e nós deveríamos montar números maiores do que 300 com 3 algarismos usando essas cartinhas sem repeti-las. E aqui a gente foi elencando todas as possibilidades. Foi bastante trabalhoso. E no final a gente juntava tudo e via que dava 36 possibilidades. Mas também a gente viu que tinha um caminho mais curto. Bastava eu ver quantas possibilidades eu tinha para cada posição das cartinhas e multiplicava essas possibilidades. E já dava direto 36, sem precisar construir isso daqui. Também vimos alguns exemplos com lançamentos de moeda, sobre as possibilidades de obter cara e coroa, e também do lançamento de um dado, quantas são as possibilidades, quais que tem mais chances ou se não tem mais chances. E na aula de hoje a gente vai dar continuidade ao assunto de probabilidade. Então vamos lá para a nossa primeira proposta de hoje. Karina tem um pote de balas com os sabores de limão, morango e laranja, nas quantidades ilustradas na figura. Então, estão aqui com cores diferentes, As balas de morango são as vermelhas, as balas de laranja na cor laranjada e a bala de limão é verde, Então, vou dar um tempinho para vocês responderem essas duas perguntas e a gente já volta. E aí, tudo certinho? Vamos conferir, então, quais são as quantidades? Contando aqui o total de balas que tinha no pote. Temos lá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 balas. Você também encontrou 10 balas aí? Espero que sim. E na pergunta da letra B, nós também deveríamos dizer quantas balas de cada sabor. Então, olhando aqui, eu tenho
1, 2, 3, 4, 5, 6 balas de morango, 3 balas de laranja e 1 bala de limão. Você também chegou nesses resultados? Muito bem, então vamos dar continuidade. Ainda sobre esse pote de bala, a gente vai imaginar a seguinte situação. Após misturar muito bem essas balas no pote, Karina irá retirar uma delas sem olhar. Então pode ser que não necessariamente a bala de morango esteja aqui em cima, porque ela vai misturar muito bem as balas aí dentro do pote. E ela não vai olhar que balas ela vai retirar. Então, vamos conferir ali as quantidades que a gente vai precisar agora. Ao todo são 10 balas, sendo 6 de morango, 3 de laranja e 1 bala de limão. Então agora, sobre esse mesmo pote, as mesmas quantidades de bala, vem a seguinte pergunta. Fazendo uso das expressões impossível, pouco provável, muito provável e com certeza, estabeleça a classificação de cada afirmação a seguir. Então, lá na letra A, Karina irá pegar uma bala de limão. Isto é impossível, pouco provável, muito provável ou com certeza? Na letra B, ela irá pegar uma bala de morango. Também eu quero saber se é impossível, pouco provável, muito provável ou com certeza. Então, vou dar um tempinho para você responder essas 4 perguntas ali no seu caderno e a gente já retorna. Conseguiu classificar todas essas afirmações? Então vamos ver se você fez assim também. Karina irá pegar uma bala de limão. Isso é pouco provável, né? Porque nós só temos uma bala de limão, a maioria é de outro sabor. Então ali é um evento pouco provável de acontecer. A segunda frase, Karina irá pegar uma bala de morango. Isso já é muito provável, né? A maioria das balas no pote são de morango. Então, ela tem bem mais chances de pegar uma bala de morango do que uma bala de limão, por exemplo. A letra C. Karina irá pegar uma bala com sabor de fruta. Com certeza, né? Morango, laranja, limão são todas frutas. Então, qualquer bala que ela vai pegar vai ter sabor de fruta, né? Então, aqui é um evento que com certeza vai acontecer. E a última frase? Karina irá pegar uma bala de café. Tem bala de café dentro desse vidro? Não tem, né? Então, é um evento impossível. Não tem chances de acontecer. Tudo certinho? Então, vamos lá. Essas chances de representar qual que é mais provável, qual é menos provável, a gente pode representar isso matematicamente. Tá? Então, vamos ver aqui. Usando o mesmo pote de balas. Quais seriam as chances de eu retirar uma bala de morango? Quando nós contamos, a gente tinha um total de 10 balas e dessas 10 balas, 6 delas eram de morango.
Então, a gente pode escrever a probabilidade através da fração 6 décimos, que quer dizer que no total de 10 balas, 6 são as de morango. Porém, essa fração 6 décimos, ela não está simplificada, ela não é uma fração irredutível, né? Então, eu posso simplificar ela. Como 6 e 10 são números pares, eu posso simplificar por 2. Então, a hora que eu divido por 2, 6 dividido por 2 dá 3, e 10 dividido por 2 dá 5. E 3/5, aí sim é a minha fração irredutível, tá bom? Então, essa é a primeira maneira que a gente tem para representar a probabilidade da gente tirar bala de morango, com uma representação fracionária. Mas nós também podemos representar na forma decimal, usando vírgula, né? Como que nós seríamos isso? Então, tá ali de novo, a minha fração 6 décimos, né? Já que eram 6 balas de morango no total de 10 balas. Quando a gente tem uma fração com denominador 10, quando é décimo, nós podemos representar ele como sendo 0,6, que eu também leio como 6 décimos, ok? Então, essa aqui seria a minha representação decimal para a probabilidade de tirar uma bala de morango, ok? E tem ainda uma terceira maneira de representar a probabilidade, que é usando a porcentagem, que a gente também já discutiu um pouquinho nas aulas anteriores. Então, aqui, retomando a fração 6 décimos. Para eu transformar em porcentagem, eu teria que ter uma fração com denominador 100, né? Porcento tem que ser por 100. Então, vou fazer uma fração equivalente a essa com o denominador 100. 10 eu multiplico por quanto para dar 100? Multiplico por 10, né? Então, 10 vezes 10 vai me dar 100. E em cima, 6 vezes 10 também vai me resultar em 60. E a fração 60 centésimos, eu posso representar como sendo 60%. Ok? Então, essa aqui é a minha terceira maneira de representar a probabilidade, é usando a porcentagem. Tá? Então, em cada contexto, a gente vai ver qual representação que se aplica melhor, se vamos precisar das 3 representações. E vendo aqui que todas elas fazem sentido, né? Se eu vejo aqui 60%, é mais da metade das chances, né? E mais da metade das balas são de morango. Então, faz sentido que a porcentagem que a gente encontrou seja maior que 50%, que representa a metade, tá? E agora, eu vou querer o seguinte. A mesma coisa que a gente fez aqui para as balas de morango, eu vou querer que você faça para as balas de laranja e para as balas de limão, tá? Representando a probabilidade dessas 3 maneiras. Na forma fracionária, na forma decimal e na forma percentual. Então, aí, agora vai um tempinho para você responder a letra A e a letra B e a gente já retorna.
Tudo certinho? Vamos ver como ficou então? Para as nossas balas de laranja, tínhamos aqui no pote 3 balas de laranja, no total de 10. Então a fração ficaria 3 décimos, ok? Você chegou nessa fração aí também? Só que aqui a fração 3 décimos, ela já é irredutível, não dá mais para simplificar ela, né? Então eu já tenho ali a minha representação fracionária da probabilidade de tirar uma bala de laranja desse pote. Como ficaria a minha representação decimal, né, utilizando vírgula? 3 décimos eu posso escrever como sendo 0,3, que eu também leio como 3 décimos, ok? Tanto a fração eu chamo de 3 décimos, quanto o número decimal eu também chamo de 3 décimos, beleza? Então aqui a gente tem a nossa representação decimal. E agora, na forma de porcentagem? A minha fração 3 décimos, eu vou escrever uma equivalente a ela com o denominador 100, né? Porcentagem, vou ter que colocar ali o número 100 no denominador. Então, multiplicando por 10 o numerador e o denominador, a gente obtém 30 centésimos, que é a mesma coisa que 30%. Você também chegou nesses resultados? Então, agora vamos ver com relação às balas de limão, como que ficou. Bala de limão, a gente só tem uma aqui no pote, né? Então, a minha fração vai ficar 1 décimo, ok? Que já é irredutível, também não vai dar para simplificar. Tá ali a minha representação fracionária. E agora, a minha representação decimal. 1 décimo eu posso escrever como sendo 0,1. Né? Então, já tenho ali a minha representação decimal. E a porcentagem? Quando eu transformar essa fração numa equivalente a ela, mas que tem o denominador 100, vai ficar 10 centésimos, que é a mesma coisa que 10%. Tudo bem? Chegou nesses resultados também? Então, agora vamos adiante para uma outra situação em que a gente vai explorar um pouco esses dados que estão aqui sobre a mesa. Tudo bem? Então, vamos ver o que diz. Pedro está brincando de lançar dados. Ao lançar 2 dados ao mesmo tempo, quais são todos os produtos possíveis? Então, vamos ver. O Pedro tem lá 2 dados, né? Eu também tenho aqui na minha mesa 2 dados. Só que ele quer saber ali quais são os produtos possíveis. Você se lembra o que é produto? Produto é o resultado da multiplicação. Então, por exemplo, nesses 2 dados que estão aqui, ó, em um deles eu obtive o 4 e no outro eu obtive o 6. Quanto que dá o produto de 4 vezes 6? Dá 24, ok? Mas será que essa é a única possibilidade que eu tenho para obter o 24? Vamos ter que pensar um pouquinho sobre isso, ok? Ou se a gente vê um outro exemplo, se eu tivesse lá lançado o dado e tivesse dado o número 2 em um e 6 em outro, qual seria
é o meu produto? 2 vezes 6 dá 12. Então, o meu produto aqui já seria 12. Ok? Mas será que tem outra maneira de chegar no produto 12? Tem, né? Então, a gente vai precisar pensar um pouquinho aí. Então, agora, olha ali como que eu vou representar isso. Os meus dois dados, quando eu lancei, tirei 2 e 6. O meu produto é o resultado de 2 vezes 6, que é 12, ok? E para a gente organizar todos os produtos possíveis, né? Todas as possibilidades que podem acontecer aqui no lançamento do meu dado, eu vou organizar aqui numa tabela, tá? Então, vou colocar aqui os números de 1 a 6 de um dado e aqui de 1 a 6 do outro dado. E eu já coloquei ali o número 12, né? Se eu tirar 2 num dado e 6 no outro, vai dar 12. Ou se eu tirar 2 no primeiro dado, 6 no segundo dado, ou vice-versa, né? Eu vou ter o produto 12. Então, eu vou dar um tempinho para você organizar aí no seu caderno uma tabela, colocando todos os produtos possíveis. Tá? Por exemplo, se eu tirar 1 no lançamento de 2 dados, quanto que vai resultar 1 vezes 1? Ou aqui, se eu tirar 3 e 2, um dado eu tirei o número 3 e no outro dado eu tirei o número 2. Quanto que vai me dar o produto de 3 vezes 2? Então, vai aí um tempinho para você organizar o seu caderno e colocar todos os possíveis resultados. E a gente já volta.
tudo certinho? Vamos ver como ficou? Então, completando aqui toda essa tabela. Olha lá, quantos números, né? No total, aqui, se eu for contar, vai dar 36 possibilidades de resposta. Mas todas elas aparecem em mesma quantidade? A gente vai ver que não, né? Por exemplo, se eu olhar aqui para a minha tabela, o número 9, ele apareceu uma única vez, que é na possibilidade se eu lançar os dois dados e obtiver o número 3 em cada um deles, né? Que daí 3 vezes 3 vai me resultar em 9. Mas se a gente olhar, por exemplo, para o número 30, ele não aparece uma única vez. Ele aparece 2 vezes aqui nessa tabela, né? Porque eu posso tirar 5 no primeiro dado e 6 no segundo, ou 6 no primeiro dado e 5 no segundo. Também vai resultar em 30. Então, agora, a gente vai precisar fazer uma análise desse quadro. Então, vai aí a próxima proposta para você. Ao lançarmos 2 dados simultaneamente, temos as 36 possibilidades de resultado que a gente acabou de encontrar. E agora eu vou querer que você veja aí. Quais são os produtos com a maior chance de serem obtidos e os produtos com a menor chance de serem obtidos? Então, vai aí um tempinho para você analisar. Aí, conseguiu analisar todas as possibilidades? Quais têm mais chances de acontecer? Então, vamos ver lá. A primeira pergunta era quais os produtos com maior chance de serem obtidos. Então, eu vou precisar ver quais foram os números que mais se repetiram nesse quadro. Então, se a gente olhar lá, aqui eu coloquei para vocês todas as possibilidades possíveis de produto, para a gente ver que não são todos os números. Se eu procurar, por exemplo, aqui o número 7, não apareceu nenhuma vez, né? E se eu procurar aqui o número 24, ele apareceu aqui 2 vezes. Tem alguns que apareceram uma única vez. Teve algum que apareceu mais de 2 vezes? Vocês encontraram quais foram os valores que mais se repetiram? Então, vamos ver aqui. O número 6. Ele se repetiu 4 vezes, mas ele não foi o único que se repetiu 4 vezes, né? Se eu olhar aqui para o número 12, ele também aparece repetido 4 vezes, né? E foram os números que mais se repetiram. Então, ali na letra A, os produtos com a maior chance de serem obtidos são o 6 e o 12, ok?
Aqui na letra B, os produtos que têm a menor chance de serem obtidos são aqueles que apareceram no quadro uma única vez. Então, vamos ver lá. Ó, esses números aqui que eu destaquei em amarelo, eles apareceram uma única vez no quadro. Então, ali na minha letra B, os produtos com menores chances de serem obtidos são o 1, o 9, o 16, o 25 e o 36. Certinho? Então, vamos adiante. Agora, ainda sobre esse quadro, nós teremos mais duas perguntas. Eu vou querer que vocês descrevam qual é a probabilidade da gente obter o produto 25 e qual a probabilidade de obter o produto 12. Assim como a gente fez no pote de balas, tá? Mas aqui, basta colocar para mim na representação fracionária, tudo bem? Quais as chances do produto 25 e quais as chances do produto 12. Então, vai um tempinho aí para vocês. E aí, vamos ver como ficou? Aqui então, a probabilidade de obter o produto 25. O 25 aparece aqui nesse quadro uma única vez, né? E qual era mesmo o total de possibilidades que a gente tinha aqui no quadro? Eram 36, né? Então, a minha fração vai ficar 1/36, porque o número 25 apareceu uma única vez e o total de possibilidades que nós tínhamos era 36. E essa aqui já é uma fração irredutível, então eu não vou precisar simplificar, ok? E o produto 12? A gente já viu que o 12 era um dos números que mais tinha chance de aparecer, né? Ele se repete 4 vezes aqui nesse quadro. Então, agora a minha fração vai ficar 4/36, ok? 4 é a quantidade de vezes que apareceu o número 12 e o 36, que é o total de possibilidades que nós tínhamos. Porém, essa fração 4/36, ela não está na sua forma irredutível. A gente pode simplificar. Como 36 é múltiplo de 4, eu posso simplificar por 4. Daí ficaria assim, 4 dividido por 4 vai me resultar em 1, e 36 dividido por 4 vai me resultar em 9. Então, a minha fração irredutível ali fica 1/9. Certinho? Então, vamos agora para o nosso quiz da aula de hoje. Vamos ver. Primeira pergunta do quiz. As 10 bolinhas abaixo foram colocadas numa caixa. E aqui a gente já vê, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 bolinhas. Mas elas não estão em mesma quantidade, né? Só de bater o olho a gente já vê que tem bem mais bolinhas amarelas do que tem das outras cores. E qual é a pergunta aí para você? Se retirarmos uma bolinha dessa caixa sem ver, quais são as cores de bolinhas cuja probabilidade de retirada é a mesma? Vai um tempinho aí para você pensar e registrar a sua resposta.
conseguiu descobrir? Então, vamos ver aqui. A gente tinha contado que tinha ao todo aqui 10 bolinhas. Se eu for ver aqui as bolinhas amarelas, temos 1, 2, 3, 4, 5 bolinhas amarelas. Metade, né? Então, eu já sei que metade das chances é de eu retirar uma bolinha amarela, né? Ou 50% da probabilidade de tirar a bolinha amarela. Mas as outras cores não tem 5 bolinhas da mesma cor, é só amarela. E a pergunta era quais bolinhas que têm a mesma probabilidade de ser retirada. Então, se eu olhar aqui para a bolinha azul, eu só tenho uma, né? Então, a chance de retirada dela é 1/10, né? É uma bolinha azul no total de 10 bolinhas. A bolinha verde não é uma só, né? Temos 2 bolinhas verdes. Então, a chance de retirada dela já é 2/10, ok? E as bolinhas vermelhas? Também temos 2 bolinhas vermelhas. Então, a chance de retirada de uma bolinha vermelha é de 2/10, assim como da bolinha verde. Então, a probabilidade das bolinhas verdes serem retiradas é a mesma probabilidade das bolinhas vermelhas serem retiradas, certinho? Vamos para a nossa próxima pergunta do quiz. Veja lá. Ao lançarmos um dado, então agora é diferente do que a gente fez durante a aula, é apenas um dado. Temos 50% de chances de obter um número par. Isso é verdadeiro ou falso? Vai um tempinho aí para você pensar. Essa afirmação é verdadeira ou falsa? É verdadeira, né? Porque se eu olhar os números do dado, são enumerados de 1 a 6. E desses números, metade é par e metade é ímpar. Então, é verdadeiro, né? Porque 50% representa metade das chances. Ok? Nossa próxima pergunta do quiz. Veja lá. Marque as alternativas corretas. Então, vamos ver. Pode ser que apenas uma esteja correta, pode ser que tenha 2, 3 ou todas estejam corretas. A gente vai precisar analisar. Diz assim: ao lançar 2 dados, cujas faces são numeradas de 1 a 6, e multiplicarmos os números sorteados, podemos dizer com certeza que... Então, é a mesma situação que a gente desenvolveu na aula quando a gente fez aquele quadro. Vou lançar 2 dados e as perguntas é sobre o produto ou sobre o resultado da multiplicação. Então, vai um tempinho aí para você analisar quais dessas frases estão corretas.
Conseguiu analisar todas essas frases para ver quais delas que com certeza vão acontecer? Então vamos ver. A primeira frase diz o seguinte: o produto será um número par. E aí, será que sempre que eu lançar 2 dados, o resultado será um número par? Quando eu multiplicar os números? Vamos ver um exemplo. Se eu jogar um dado e obter o número 3, e no outro dado eu obter o número 5, 3 vezes 5 vai resultar em 15. 15 é um número par? Não é, né? Então, pode ser que aconteça que o produto seja um número ímpar, como foi esse exemplo aqui, mas também pode acontecer de ser um número par, né? Se ao invés do número 3, eu tivesse tirado aqui o número 4, 4 vezes 5 iria resultar em 20, que é um número par. Então, aqui a primeira frase, a gente pode afirmar que com certeza é par? Não, né? Tem chances de ser um número par, mas não é uma certeza. A segunda frase diz que o produto será menor que 40. Então, vamos ver. Qual seria o maior produto possível que a gente conseguiria? Seria se eu tirasse nos dados os maiores números possíveis, correto? E no dado, o maior número que nós temos é o 6. Se eu lançar o dado e obtiver 6 nos 2 dados, 6 vezes 6 vai me resultar em 36. Então, ali é a segunda frase. O produto será menor que 40? Com certeza, né? Não tem chance de obter um número maior que 40, sendo que o maior possível é o 36. Então, essa frase aqui, ok, com certeza vai acontecer. E a terceira frase diz que é impossível obter o produto 1. Será que é impossível mesmo? E se eu obtiver 1 e 1 nos 2 dados? 1 vezes 1 vai resultar em 1. Então, não é impossível de acontecer, né? É pouco provável, mas não é impossível. E a última frase? É possível obter o produto 15? Sim, né? Apareceu naquele nosso quadro. Se eu tirar o número 3 em um dado e 5 no outro, 3 vezes 5 vai me resultar em 15. Então, aqui é possível obter um produto 15. Certinho? Então, o que vimos na nossa aula de hoje? Nós relembramos a ideia de probabilidade e discutimos sobre as chances de ocorrência de um evento. Também resolvemos problemas envolvendo o cálculo da probabilidade de ocorrência de um evento. E indicamos probabilidades na forma fracionária, decimal e percentual. Ok? Então, aguardo vocês na próxima aula. Tchau, tchau!